Insiders de Wall Street soaram o alarme. Existe uma bomba silenciosa de 52 trilhões de dólares prestes a explodir no mercado financeiro. Especialistas afirmam que esse risco pode abalar todo o sistema financeiro global. Até ao final deste vídeo, você vai entender que bomba exatamente é essa, como isso pode atingir diretamente você e, claro, como proteger o seu património e a sua família. A crise financeira de 2008 mostrou como dívidas mal administradas podem derrubar bancos e governos em questão de dias. Muitos lembram do colapso do Lehman Brothers e da rapidez com que a turbulência atravessou o Atlântico. Mais recentemente, em 2020, a pandemia provocou outra queda abrupta nos mercados, seguida de pacotes de estímulos sem precedentes. Esses choques revelam como eventos inesperados podem alterar drasticamente o rumo da economia global. Mas por que, mesmo após tantas crises, o índice S&P 500 parece ter crescido quase sem interrupções? De 2009 até hoje, esse índice subiu de forma quase contínua, atingindo níveis que muitos consideram desconectados da realidade. O curioso é que, em vários momentos, os fundamentos econômicos não justificavam tamanha valorização. Isso levanta uma questão intrigante: o que realmente sustenta esse movimento? Mesmo que para si isso pareça distante, afinal trata-se de um índice americano. No entanto, fundos de pensão, ETFs globais e até bancos locais estão diretamente expostos a esse mercado. Quando o S&P 500 oscila, o reflexo chega rapidamente aqui no seu bolso. Hoje vamos abrir a caixa preta desse risco, citados por esses insiders. O que há por trás dessa bomba de dívida? A chamada bomba de dívida começa com um dado simples. Nunca houve tanto endividamento global. Só os Estados Unidos acumulam mais de 34 trilhões de euros em dívida pública, um valor que cresce diariamente. Empresas e famílias também carregam níveis recordes de passivos, mas o ponto crítico está na interligação desse sistema. Governos dependem de dívidas para financiar orçamentos, bancos dependem de dívidas para gerar crédito, e milhões de trabalhadores dependem de dívidas para manter seus consumos. Agora, pense no S&P 500, que hoje representa cerca de 52 trilhões de euros em valor de mercado. Esse número é o tamanho do ativo que está em risco se essa engrenagem começar a falhar. A lógica é a seguinte: enquanto novos aportes entram, tudo parece estável. Mas se mais dinheiro começa a sair do que entra, a estrutura fica vulnerável a quedas violentas. Isso já aconteceu em outros momentos da história, mas nunca com tamanha magnitude. Será que desta vez o impacto seria ainda maior? Existe também uma diferença crucial entre dívida produtiva e dívida especulativa. Dívida produtiva é aquela usada para criar valor, construir fábricas, gerar empregos, inovar. Dívida especulativa, por outro lado, apenas alimenta bolhas financeiras, inflando preços sem conexão com a economia real. Quando olhamos para o crescimento recente do mercado, fica a dúvida: estamos diante de um verdadeiro motor de prosperidade ou apenas de uma engrenagem movida a crédito barato? Essa reflexão leva a uma pergunta inevitável: será que o S&P 500 subiu pelos fundamentos ou apenas pela mecânica automática dos investimentos passivos? Se for a segunda hipótese, o risco é ainda mais grave, porque durante décadas, investir na bolsa significava escolher empresas com bons balanços, analisar sectores e avaliar riscos. Esse é o investimento ativo, onde gestores tomam decisões com base em fundamentos. Já o investimento passivo segue outra lógica. Ao invés de selecionar ações, o investidor compra fundos que replicam índices. É simples, barato e nos últimos anos tornou-se dominante. Mas por que isso importa tanto agora? O volume de capital em estratégias passivas explodiu. A consequência é clara: cada vez menos gestores
Estão a avaliar se uma ação está cara ou barata. O dinheiro entra automaticamente, comprando tudo em bloco, sem perguntar se as empresas por trás realmente merecem esses preços. Essa mudança silenciosa pode parecer inofensiva, mas será que não está a criar uma distorção perigosa? Um exemplo ajuda-nos a visualizar. Imagine uma caneta que custa 1 euro. Se amanhã o preço sobe para 100 euros e depois para 1000 euros, será que ela passou a valer mais? Evidentemente não. É apenas a mesma caneta. No entanto, no mercado atual, muitos investidores aceitam essa lógica distorcida. Se o preço subiu, então o valor deve ter aumentado. Essa crença alimenta um ciclo que pode inflar bolhas financeiras sem nenhum respaldo econômico. Agora pense no que acontece quando o fluxo se inverte. Se milhões de aposentados começam a sacar fundos ou se o desemprego aumenta e menos pessoas contribuem, a mesma engrenagem funciona ao contrário. As vendas tornam-se automáticas sem análise, puxando preços para baixo em velocidade impressionante. O que hoje parece uma estratégia segura pode rapidamente se transformar em um risco sistémico. Mas a questão essencial é: o que pode acelerar esse processo e transformar uma tendência lenta em um gatilho explosivo? Um dos fatores mais silenciosos, mas também mais poderosos, está na demografia. A geração dos baby boomers, que acumulou grande parte da poupança mundial, está agora a entrar em fase de aposentadoria. Isto significa uma mudança estrutural. Em vez de aportar mensalmente em fundos de índice, milhões de pessoas começam a retirar dinheiro. Esta inversão já está em andamento, mas o que acontecerá quando atingir o seu ponto máximo? Os insiders de Wall Street alertam que o mercado se mantém em equilíbrio apenas enquanto houver mais aportes do que retiradas. O problema surge quando esta balança se inclina para o outro lado. E aqui entra outro elemento crucial: o desemprego. Enquanto a população ativa mantém empregos estáveis, novos aportes fluem automaticamente para fundos passivos. Mas basta o desemprego subir alguns pontos percentuais para este fluxo secar. Você já se perguntou qual seria o limite tolerável antes de a engrenagem quebrar? Segundo cálculos apresentados em reuniões privadas, o ponto crítico estaria próximo de 5,5% de desemprego nos Estados Unidos. Acima disso, os saques superariam os aportes, provocando uma espiral de vendas automáticas. E atualmente ele está em 4,3%. Agora imagine um cenário ainda mais desafiador: uma recessão global acompanhada pela aceleração das demissões causadas pela inteligência artificial. CEOs de grandes empresas de tecnologia já afirmaram que até 50% dos empregos de colarinho branco podem desaparecer nos próximos 5 anos. Se este cenário se confirmar, milhões de trabalhadores deixarão de contribuir para fundos de aposentadoria, enquanto outros precisarão sacar recursos para sobreviver. O que aconteceria se este movimento começasse de forma repentina? Esse choque representaria mais do que simples ajustes no mercado de trabalho. Ele criaria um desemprego estrutural, permanente, que não se resolve apenas com ciclos econômicos. Menos aportes significam menos dinheiro a entrar em fundos passivos, e isso, por sua vez, gera vendas forçadas em larga escala. Uma espiral negativa que transforma um problema de emprego em colapso financeiro. Você percebe como um avanço tecnológico pode ter efeito tão devastador nos mercados quanto uma crise geopolítica. Empresas europeias também enfrentam pressão crescente para automatizar processos, reduzir custos e substituir funções administrativas por sistemas inteligentes. Bancos, seguradoras e indústrias já estão a cortar postos de trabalho. Neste caso, a taxa de desemprego poderia disparar para 8% ou até 10% em poucos anos. Seria suficiente para transformar o risco latente em colapso imediato? A questão é: qual será o ponto em que a automação deixará de ser uma vantagem competitiva e passará a ser um risco sistémico?
E se a bomba da dívida explodir, quais seriam as consequências práticas para os investidores e famílias? Quando analisamos o histórico do mercado, um sinal preocupante aparece logo nas palavras. O índice preço sobre lucro do S&P 500, o famoso rácio PI, começou esta década acima de 20. Isso pode parecer apenas uma estatística, mas historicamente, esse patamar costuma estar associado a décadas inteiras de retornos fracos ou até negativos. Será que estamos prestes a repetir esse padrão? Os insiders de Wall Street afirmam que, diante da atual dinâmica de passivos, uma correção profunda não seria apenas possível, mas provável. Nas estimativas mais optimistas, o índice poderia cair cerca de 50%. Imagine o S&P recuando pela metade. Como ficariam ETFs globais e planos de aposentadoria que dependem dele? Não é exagero dizer que milhões de famílias teriam seu património reduzido de forma dramática. Você já pensou no efeito psicológico de ver a sua reserva encolher dessa maneira? O impacto não se limitaria ao mercado acionista. Uma queda desse porte geraria desconfiança nos bancos, reduziria crédito e pressionaria preços de imóveis. Muitos buscariam refúgio em ativos como ouro e prata, elevando ainda mais a volatilidade. A questão é, diante de um cenário tão instável, existe realmente uma forma de proteção? Se a bomba de dívida realmente se tornar uma realidade, a melhor defesa será estar preparado antes da crise. A primeira medida é buscar diversificação real. Muitos investidores acreditam que já estão diversificados ao comprar fundos negociados em bolsa globais, mas na prática continuam expostos à mesma lógica passiva que pode desmoronar em um momento de estresse. A verdadeira diversificação vai além do mercado acionista. Nesse sentido, ativos tangíveis ganham importância. Ouro e prata continuam a ser vistos como reservas de valor em épocas de instabilidade. Nesses casos, não se trata de retorno rápido, mas de preservar poder de compra em um ambiente de incerteza. Outro pilar é a renda fixa indexada à inflação. Títulos soberanos emitidos por países com finanças sólidas, ajustados ao custo de vida, permitem manter estabilidade mesmo quando os preços de mercado desabam. Não é a primeira opção, mas é melhor do que nada. Paralelamente, é essencial garantir liquidez de emergência. Ter uma reserva em caixa evita a armadilha de vender ativos no pior momento, forçado pela necessidade. Quantos investidores já perderam fortunas apenas porque não tinham paciência e liquidez para esperar? Mais do que nunca, é preciso cultivar pensamento crítico. Preço não é sinônimo de valor. Um índice pode subir durante anos sem que haja justificativa econômica. Disciplina e preparo não eliminam o risco, mas reduzem significativamente o seu impacto no longo prazo. Ainda assim, muitos investidores cometem erros que podem comprometer até mesmo as melhores estratégias. O maior erro que um investidor pode cometer diante de riscos evidentes é fingir que nada está acontecendo. A estratégia do avestruz, de ignorar sinais claros de perigo, costuma custar caro. O objetivo central deve ser proteger a família e o legado com prudência, e não correr atrás de promessas fáceis. A bomba de dívida de 52 trilhões de dólares, a ascensão dos investimentos passivos, o risco de desemprego acelerado pela inteligência artificial e as estratégias de proteção mostram um quadro claro. Não se trata de prever uma crise, mas de gerir riscos com consciência. Se este conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal e curta para que este conteúdo possa alertar outros investidores a tempo. E para entender por que este problema é muito mais profundo e grave do que imagina, assista a este vídeo que está a aparecer na sua tela sobre por que possivelmente já estamos na última fase da bolha do mercado. Nos vemos lá.